Hoje é o dia. E eu quero, em nome do canal dos Livros Apócrifos, desejar para vocês um ótimo dia, um excelente amanhecer para vocês. Vamos trazer aqui um estudo, tá, pessoal? Esse estudo aqui, O Mundo do Antigo Testamento. Esse livro, ele foi fornecido pelo nosso amigo Pereira, lá da África. E nós vamos falar sobre 5 religiões, as maiores religiões do mundo. Só que eu não vou falar com as minhas palavras, eu vou falar com a do autor desse livro, que escreveu sobre o mundo do Antigo Testamento. O mundo do Antigo Testamento, né? O mundo do Antigo Testamento. Então, vamos acompanhar essa leitura. Nós temos um índice aqui, ó. Nós temos um índice. Nós temos, né, o mundo do Antigo Testamento, a história do Antigo Testamento, cronologia do Antigo Testamento, arqueologia, são fatos pesquisados, religiões e cultura pagãs, egípcio, os babilônicos e os assírios, e o Ugarite e os cananeus. Mas hoje nós vamos falar sobre as religiões e cultura pagãs. Vamos adiantar aqui a página 59, 52, 59. Vamos lá. Quero desejar a todos aí um bom dia. E a gente vai ler, e à medida que a gente for lendo, a gente vai lendo, a gente vai interpretando para todos vocês. Religião e cultura pagã. Gente, muito embora as pessoas que estão no mundo, elas pensam que a religião salva. Quando a gente fala assim, religião não salva, é porque essas religiões já vieram de muito tempo, tá, pessoal? O mundo, na verdade, nada se cria, tudo se copia. E essas 5 religiões e cultura pagãs, ela está entronizada entre a gente. Só que as pessoas, elas não ligam para isso, né? Elas querem crer em alguma coisa. Vamos ler essa parte das religiões? Os israelitas dos tempos antigos, o Testamento, entraram em contato com os cananeus, os egípcios, os babilônicos e outros povos que adoravam deuses falsos. Então, os israelitas... Quem eram os israelitas, Denilson? Os israelitas, gente, eram os descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão, né, eu sempre falo isso para todas as pessoas, Abraão era da terra de Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus era a Babilônia. Mas, devido a um ato que Abraão tomou, uma atitude que ele tomou, um questionamento, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, cujo nome dele se chama Yahweh, chamou Abraão e lhe fez promessa, porque ele se recusava a adorar deuses de pau, de pedra, e simplesmente falou, não, esse não pode ser meu Deus, um Deus que eu tenho que consertar ele, que eu tenho que carregar ele para cima e para baixo. Só que as pessoas não se ligaram, né? E ele foi um cara que tomou essa atitude de não aceitar ser um adorador de imagem. Mas vamos para frente que eu vou enfatizar mais sobre isso. Então, os israelitas dos tempos antigos, do Antigo Testamento, entraram em contato com cananeus, egípcios e babilônicos e outros povos que adoravam a deuses falsos. Advertiu o seu povo de que não imitasse seus vizinhos pagãos. Mas os israelitas lhe desobedeceram. Repetidas vezes descambaram para o paganismo. O que é que essas nações pagãs adoravam? Como foi? E como foi que isso desviou o israelita da verdade de Deus? Ao estudarmos a cultura pagãs,
Ao estudarmos as culturas pagãs, aprendemos como o homem tentou responder às perguntas supremas da vida antes de encontrar a luz da verdade divina. Também chegamos a entender o mundo em que Israel vivia, um mundo do qual a nação foi chamada para ser radicalmente diferente, tanto no terreno étnico como no ideológico. Antes de iniciarmos tal estudo, devemos tomar algumas precauções. Primeiro, precisamos lembrar-nos de que estamos pelo menos a 2 milênios das culturas que passaremos a descrever. Estamos a 2 milênios. E as evidências, textos, edifícios, artefatos, a miúdes, é por muitos resumida. Por isso precisamos ser cautelosos em nossas conclusões, diz o escritor. E em segundo lugar, devemos reconhecer que vivemos numa sociedade pluralista, na qual a cada uma pessoa é livre para crer ou descrer conforme preferir. Os povos antigos, porém, achavam necessário ter algum tipo de religião. Um agnóstico ou um livre pensador teria passado por maus momentos, entre os egípcios e os heteus, ou até entre os gregos e os romanos. A religião estava por toda parte, era o âmago da sociedade antiga. O indivíduo adorava a divindade de seu vilarejo, cidade ou civilização. E se ele se mudava para uma nova casa ou viajava para um país estrangeiro, o dever obrigava-o a mostrar responsabilidade pela divindade do lugar. Então, todo lugar tinha um Deus para adorar. E todo povo que se ali estava tinha que adorar aquele Deus. Por isso que o povo israelita sofreu tanta influência e penava tanto, porque eles não queriam adorar aos deuses, tanto dos egípcios, como dos romanos, como dos gregos, né? Porque são vários deuses, gente, são muitos deuses. E os deuses eram adorados nos templos. Por isso que o Altíssimo não habita nesses templos que estão feitos aí por igrejas evangélicas. Esses templos não são do Criador real. Já já nós vamos falar isso para você. Certos aspectos das religiões pagãs, certos aspectos eram comuns à maioria dessas religiões pagãs. Todas elas praticavam da mesma visão do mundo, que se centrava na localidade e seu prestígio. A diferença entre as religiões dos sumérios, dos sírios babilônicos, ou entre as religiões dos gregos e dos romanos eram muito pequena. Eles tinham muitos deuses. E em sua maioria, as religiões eram politeístas, que significa eles reconheciam muitos deuses e demônios. Uma vez admitido ao panteão, a coleção de divindade e de cultura, o Deus não poderia ser dele eliminado. Ele havia ganho estatura divina. Cada cultura herdava a ideia religiosa de seus predecessores ou as adquirias na guerra. Então, ou o povo assimilava ou através da guerra era imposto adorar o Deus que eles adoravam. Por exemplo, o que Nana, deus da lua, era para os sumérios, sim, era para os babilônicos. E Inanna, deusa da fertilidade, a rainha do céu, era para os sumérios. E Shá era para os babilônicos. Os romanos simplesmente assumiram os deuses gregos e lhes deram o nome romano. Assim, para os romanos, Júpiter era igual a Zeus, o deus do firmamento, e Minerva equivalia a Atena como a deusa da sabedoria. Netuno correspondia a Poseidon como deus do mar, e assim em diante. Em outras palavras, a ideia que se tinha do Deus era a mesma, apenas o invólucro cultural era diferente. Assim, uma cultura antiga poderia absorver a religião de outra sem mudar a marcha nem interromper o passo. Cada cultura não é só reivindicada aos deuses de uma civilização anterior. Reclamava com os seus os mitos da outra, introduzindo apenas mudanças significantes. Então,
Aí a gente vê que Roma pegou os deuses da Grécia, só mudou o nome. Por exemplo, aí vocês viram os exemplos aí, né? Eles adoram um planeta, Júpiter. Então Júpiter ficou igual a Zeus. Júpiter, na verdade, nós sabemos que é o Samael, o Lúcifer, ou Samaú, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse deus planeta que a NASA inventou para vocês. A NASA inventou o nome de planeta, é tudo nome de demônios, é tudo nome de anjo caído. Os principais deuses muitas vezes estavam associados a algum fenômeno natural. Assim, o Tu-Shamash é o templo, o sol, o deus do sol, a quem muitas igrejas evangélicas adoram. Os templos evangélicos adoram. Não de forma aberta, mas de forma velada. Eu já vou explicar já, tá bom, pessoal? É tanto o mar como o deus mar, Nana, sim, e a lua também é deus da lua. As culturas pagãs não faziam distinções alguma entre o elemento da natureza e a força por detrás do elemento. O homem antigo lutava contra as forças naturais que ele não podia controlar, forças que poderiam ser benéfica ou maléfica. Chuva em quantidade suficiente podia controlar as forças que vamos lá, que não podiam controlar. Forças que poderiam ser benéficas ou maléficas. Chuva em quantidade suficiente garantia uma safra abundante, mas a chuva em demasia destruía as colheitas. A vida era um tanto imprevisível, especialmente levando-se em conta os deuses que eram considerados como caprichoso e excêntrico, capaz de fazer o bem e o mal. Os seres humanos e os deuses participavam do mesmo tipo, chamava-se monismo. Deste modo, quando no Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o armamento anuncia as obras de suas mãos, ele sombra da crença dos egípcios e dos babilônicos. Esses povos pagãos não podiam ensinar que o universo cumprisse um plano divino total. Os egípcios também associavam os seus deuses a fenômenos da natureza. Shu, Re, Horus, Kisu, que era a lua, Nut, firmamento, e assim por diante. A mesma tendência aparece na adoração do Hitita, dos cananeus. O El era o sumo deus do céu. Olha o El aí, tudo que vem El, tá? Miguel, Gabriel, Uriel, Samael, tudo é do deus El. É do deus El, olha aí, ó. Os cananeus, Teipu, vegetação, Taru, tempestade, deusa do sol, e Urezemu é a deusa do sol. E diversos deuses de montanha, entre outros os deuses sol, a lua, respectivamente. E por causa dessa desloterrada linha de divindade da natureza pagã, jamais poderia falar de um universo. Ele não fazia ideia de uma força, né? De uma força central que tudo une, pela qual todas as coisas existem. O pagão acreditava viver no multiverso, adoração de imagem. Outro traço comum da religião pagã eram iconografia religiosa, fabricação de imagens ou totem para adoração. Todas essas religiões adoravam o ídolo. Só Israel oficialmente anicônica, isso é, não tinha imagem, não tinha nenhuma representação pictórica de Deus, ou segundo o mandamento proibia a imagem, né, de Deus, como o bezerro de Arão e Jeroboão. Eles fizeram um bezerro para adorar quando Moisés subiu para orar, um touro de ouro. Era da religião egípcia, tá, pessoal? Que era, esse touro significava aquele Deus que recebe sacrifícios de criança, né? Eu sempre esqueço o nome desse Deus. De vez em quando eu esqueço, de vez em quando eu lembro. Na religião anônica, nem sempre era a história toda.
Os israelitas adoravam ídolos pagãos enquanto a escravidão do Egito, em Josué 24:14. E muito embora Deus banisse seus ídolos em Êxodo 21:5, que eu sempre li para vocês, não terás outros deuses diante de mim, Israel, em diferentes períodos de sua história, a Deus finalmente permitiu que a nação fosse derrotada por causa dos seus sacrifícios e ídolos pagãos. Então Israel começou a pagar quando eles começaram a desviar, né, o seu amor a Iá. Né? Então aí eles começaram aí perderam para a Babilônia, perderam para a Síria, perderam para todos aqueles países, Mesopotâmia, aí perderam para os egípcios, eles foram sequestrados por todos esses países e sua cultura extinta, porque todo país que dominava sobre a guerra, a cultura deles estava sobre esse país. Vamos lá. A maioria das religiões pagãs retratava seus deuses de maneira antropomórfica, isto é, como humano. Na verdade, só um perito pode olhar para um retrato de deuses e de mortais babilônicos e dizer quem é quem. Os artistas egípcios comumente representavam os seus deuses como homens ou mulheres com cabeça de animais. Horus era um homem com a cabeça de um falcão. Sekhmet era uma mulher com a cabeça de leoa. Anubis era um chacal. Hathor, uma vaca, e assim diante. Os deuses Itãs podem ser reconhecidos por alguns outros objetos distintivos, como um capacete, um par de chifres. Os deuses gregos também eram retratados como humanos, mas sem os berrantes, características das divindades semíticas. Autossalvação. Qual é a importância da representação dos deuses como seres humanos? Os capítulos iniciais de Gênesis dizem que Deus criou o homem à sua imagem, Gênesis 1:27. Mas os humanos ampliados, os mitos do mundo antigo, diziam que os seus deuses tinham as mesmas necessidades que os seres humanos, as mesmas fraquezas e as mesmas imperfeições. E se houvesse diferença entre os deuses pagãos e os homens, era só de grau. Os deuses eram seres humanos feitos, maiores do que a vida, com as frequências eram projeções da cidade ou da comuna. A maioria das religiões pagãs sacrificava animais para acalmar os deuses, e algumas até sacrificavam seres humanos, visto como os adoradores pagãos criam que em seus deuses possuía desejos humanos, e eles também ofereciam aos deuses ofertas e alimentos de bebida. Jeremias está explicando isso. Aí tem as passagens de Jeremias, principalmente 57, 5, 6 e 7, 18. Os cananeus, que é o deus do Elohim, né? O Elohim é o deus do cananeu, criam que os sacrifícios possuíam poderes mágicos, que levavam o adorador nas graças ao ritmo do mundo físico. Contudo, os deuses eram caprichosos e por isso adoradores, né? E adoradores, isso que os reis decadentes de Israel e de Judá consentiam nos seus sacrifícios pagãos. Então foi por isso que Israel começou a cair, começou a adorar deuses pagãos. Aí veio Yahvé, Adonai, Elohim, El Shaddai, Jeová, tudo deus pagão que Israel, Yud-Re, Vav-Re, tudo deus pagão. Desejavam obter ajuda mágica no combate aos babilônicos, aos assírios, de preferência a ajuda dos mesmos deuses que haviam dado a vitória aos seus inimigos. Então era uma guerra, gente. É o seguinte, quando o povo vencia, né, por exemplo, quando Israel era derrotado, que foi várias vezes, os sírios, os babilônicos, os romanos, os persas, esse povo ele foi dizimado, os gregos. Quando eles estavam bem com o Criador, com o Altíssimo Iá, né? Quando eles estavam ligados a Iá e não tinham adorações pagãs, eles estavam vencendo tudo, mas depois começaram a se perder. Começaram a se perder nas suas adorações, e por isso que hoje existe esse número de religiões, de judaísmo a catolicismo. Todas essas religiões,
elas são provenientes desse tempo. Era do povo hebreu, o judaísmo era do povo hebreu, o judaísmo era de uma tribo, de Judá. Mas é a religião oficial do Deus que criou o céu e a terra? Não, não é. Não é. Nenhuma religião é a religião do Deus que criou o céu e a terra. Nenhuma religião. Então, o evangélico não, porque o evangélico diz que eles são, me desculpe, eu fui evangélico durante muito tempo, diz que eles são que vão ser salvos. E se você perguntar para o católico, ele vai falar mesmo. Se você perguntar para o judaísmo, ele também vai dizer que é. Se você falar com o muçulmano, ele vai dizer que é. Ele vai dizer que Maomé e a pedra de Meca, eles vão falar que aquilo ali é a religião, porque a pedra muda de cor para todo mundo ver, a Kaaba. Todo mundo vê lá. E aí, como é que você explica isso? Então as religiões, elas precisam estar presentes na vida das pessoas. E aqui no Brasil? Qual a maior religião que tem aqui no Brasil? É a católica, não é? E a católica teve seus filhos, que foi a igreja evangélica. Todas as igrejas evangélicas descendem da igreja católica. É a mãe e seus filhotes. É difícil acreditar, porque eles falam de paz e amor. Eles falam do Deus poderoso. Aí eles usam Deus e Jesus. Esse nome Deus, ele não é um nome, é um título, tá? Deus é um título, é como se desse uma qualidade ao substantivo. Vamos para a língua portuguesa. Deus é uma qualidade ao substantivo. Então, por isso que essas religiões todas que estão aqui falam em nome de Deus, né? Que falam em nome de Deus, mas não do Criador do céu, da terra e do mar. Do verdadeiro, a quem ele deveria... Ele não precisa se aparecer, ele é invisível. Ele não tem como descrever. Em tudo que você vê na natureza, no ser humano, você vê ele. Está lá o traço dele. É como se ele colocasse a expressão dele em tudo que ele fez. Então eu tenho que amar a natureza? Não, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Iá sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Quando você ama o seu próximo, você está amando o que ele criou de melhor. A melhor criação dele, ou a maior criação dele, é o ser humano. Um ser dotado de liberdade de raciocínio e de escolha. E esse ser humano resolveu escolher as religiões. Ao invés de ser humano escolher adorá-lo, ele escolhe a religião. Eu ainda ontem estava conversando com um amigo, falando para ele o seguinte: nós somos seres únicos. Você sabia que o Pai é tão bom que ele fez cada ser humano um diferente do outro? Ninguém é igual no universo. Então, igual a mim, Denilson, não existe ninguém igual a eu, não existe ninguém. Ué, como você tem certeza, Denilson? Ó, aqui, ó, chama-se identidade, ó, aquilo que você, impressão digital. Essa impressão digital, você pode pesquisar aí. A sua impressão digital, não existe ninguém igual no mundo, todos são diferentes. Por isso que as polícias criminalísticas conseguem em seu lograr êxito em suas investigações. Porque ao colher impressão digital, quando eles vão para um crime, uma cena do crime, e eles pedem para isolar o local que eles vão coletar a impressão digital, é ali que o crime passa a ser um crime elucidado. Porque a impressão da pessoa fica no projétil, fica na arma, fica na porta do carro, fica na casa, né? E agora está até mais sofisticado, né? Um fio de cabelo serve para identificar você através do DNA. Olha que coisa fantástica. Claro que isso aí vai acabar porque eles estão querendo mudar o DNA para RNA. Se é que vocês me entendem, né? Olha o galo cantando aí. As religiões politeístas antigas operavam em dois níveis: religião oficial, a do Estado religioso, arcaico, e a religião popular, pouco mais do que a superstição. Então tinha dois tipos. Assim, hoje também tem muita coisa também desse tipo aí. Deuses pagões. Essas ilustrações, provida de um vaso, retrata deuses gregos vigiando Dário, primeiro da Pérsia,
e da fileira abaixo, como o centro na mão direita, a espada e a esquerda, que tentou conquistar a Grécia no 5º século antes de Cristo, que é outro deus. E Zeus, a figura central entre os deuses da fileira de cima, é visto como centro, como cetro e com o raio que simboliza sua posição e governador dos deuses. Olha aí, ó. Vamos ver as imagens? Olha a imagem aí, ó. Esse aqui é Zeus, está aí no centro aí com um raio na mão. E todos esses camaradas aí são deuses adorados pelas religiões. Todos eles. São humanos, né? Isso aí são os sentinelas, os anjos caídos, tá, pessoal? Que se disfarçaram de deuses. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho? Categoria de deuses. Cada sistema religioso antigo tinha o deus principal, o mais poderoso que os restantes. Então eles tinham os deuses, cada sistema religioso tinha um deus principal mais poderoso que o restante. Para os egípcios, esse podia ser Ra, ou Horus, ou Osíris. Para os sumérios e arcadianos, poderia ser Enlil, Enki ou Ea, ou Marduk. Para os cananeus seria o El, é aquilo que eu chamo, né? Gabriel, Miguel, Uriel. Tudo que tem El era dos deuses cananeus. Para os gregos, Zeus, na maioria dos casos, os pagãos edificavam templos e adoravam liturgia que eram recitada em honra a deuses e sumo deuses. Em geral, o rei presidia essa adoração, atuando como representante do deus numa refeição ritual, num casamento ou num combate. Essa era a religião oficial. O templo era o lar dos deuses. Os templos, presta atenção aqui, ó, vou ler bem grande aqui para você ver, vou botar isso aqui, ó. O templo era o lar dos deuses. Por isso que o nosso Pai não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque o templo feito por mãos de homens não era o templo do Pai, era o templo dos deuses. Vocês estão compreendendo agora? Aí vocês vão ler lá o livro de Atos 17, 24. Deus que fez o céu e a terra, ele não habita em templo feito por mãos de homem. Alô, evangélico? O Pai não habita na tua igreja. Se ele não habita na tua igreja, você está adorando um desses deuses aqui, ó. Os deuses, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. Os deuses, o templo era o lar dos deuses. Os sacerdotes eram seus assessores domésticos. E todos os dias era dever dos assessores do templo atender às necessidades corporais do Deus segundo uma rotina fixa. Mas o Deus não era meramente chefe de família do templo, ele era também senhor e mestre do seu povo. Como tal, tinha direito a ofertas, tributos de muito tipo. O Pai nunca pediu para você, né? Para você... Na verdade, o que acontecia, né, rapaz? Esses deuses são a imitação do nosso pai Iarro. O nosso pai Iarro, o Adão, ele começou a oferecer sangues em rituais de perdão. Só que ele aboliu isso quando ele mandou o filho dele, chamado Yahushua HaMashiach, para morrer em favor de todos, né, de muitas pessoas, mas poucas pessoas iriam aceitar isso. Porque eles pegaram até o Yahushua e mudaram o nome dele e botaram para Jesus, um deus grego, um deus de Roma. E as pessoas adoram, eu fico paralisado, cara. Como é que as pessoas conseguem adorar o Deus de Roma? Jesus é um Deus de Roma. Jesus é um Deus de Roma. O Yeshua é um Deus dos israelitas. O Elohim é o Deus dos cananeus e dos israelitas. O Yahvé também é um Deus. É um Deus pagão, gente. É isso mesmo que eu estou falando para vocês. É um Deus pagão. O Jeová também é um Deus pagão, é um dragão. Como é que a gente explica isso para as pessoas? E elas entendem que elas estão adorando a um Deus pagão. Pô, se você falar de Jesus, que Jesus é um Deus pagão, as pessoas ficam irritadas com vocês. Mas é verdade. O seu pastor que está na igreja lá, que não é pastor, ele está cego. Ele está cego. Vocês que estão adorando a Jesus estão cegos. Porque vocês não querem ver o que a verdade está estampada para vocês.
E o Egito antigo dividia-se em distritos chamados nome. No primeiro tempo, né, do Egito, haviam desde o ano Alto Egito, a região sul, e 20 áreas do delta do norte. E cada nome tinha uma cidade ou uma capital, o deus local que era cultuado nesse território. Aí vem um montão de deus Tote, Hermópolis e assim diante. E na Mesopotâmia, cada cidade também era de um deus, ou de uma deusa, Nana, Ur, né? Na Ur dos caldeus aí que Abraão vivia, Utu, Lassa, Enli, Nipu, Madruque. Madruque era na Babilônia. Os cananeus adoravam Baal, Senhor, né? Que a igreja evangélica fala o Senhor é o meu pastor e nada. Quem é o Senhor? Senhor é Baal, gente. E eles ficam cantando, né? O Senhor é o meu pastor. Então, ó Senhor, quando fala Senhor, está adorando a Baal. Ué, Denilson, como é que então eu devo adorar o Pai? O nome dele, Iarro. Iarro. Esse é o verdadeiro nome do Pai. Iarro. Altíssimo, soberano. Soberano também é uma língua meia já maquiada. Altíssimo, supremo, maioral, grandioso, né? Esses atributos. Tem outros nomes aí que eles utilizam aí que também que vem da adoração aos deuses. Como é que o bagulho é sério, gente? Eu gostei de um montão de deuses aí, de seres que se disfarçaram de Deus para enganar as pessoas. E hoje estão sendo enganadas. Hoje não é mais como naquele tempo. O pessoal lê assim, ó. Engraçado que eles leem sobre isso, mas eles estão com uma trave nos olhos e não conseguem enxergar. Baal, Amon, né? Em Êxodo 14:2 e número 25:5, Juízes era orientada, o juiz no Oriente Próximo, a antiga religião oficial, era orientada para o Estado, enquanto a religião popular era orientada para a localidade geográfica. O homem antigo não via incompatibilidade entre crer em Deus lá do alto e de cá de baixo, todos comprometidos por sua atenção e sugestão e prestação de serviço. Este era o reconhecimento parcial dos problemas de último, da emanência, da transcendência, cada nome, né? Cada nome. Esse livro aqui, gente, eu vou ficar por aqui. Nós estamos com 32 minutos. Então, todas essas religiões, deixa eu aumentar aqui. Todas essas religiões que nós vemos hoje no mundo, todas elas, todas. Seja ela do catolicismo, protestantismo, islamismo, judaísmo, todas elas não são a religião ou não são a vontade do Pai que criou o céu e a terra. Todas elas têm seus preceitos e seus dogmas e as suas vontades, e vocês têm que adorar aquilo ali. Vocês têm que fazer parte daquilo ali, senão você é do capeta, é do diabo. Na verdade, o diabo era eles mesmo. Vocês entenderam mais ou menos quantas religiões tem no mundo? E nós, você que está do outro lado e eu, nós não temos que crer em templos. Para você acreditar no Pai, você não precisa de templo, você não precisa de ir à igreja, você não precisa dar dízimo, você não precisa ser batizado, você não precisa ser batizado. Ué, Denilson, quem inventou isso aí? Quem inventou isso aqui foi uma igreja romana que inventou esse negócio de batismo através de uma atitude que João Batista fazia. E até o nome dele foi trocado, né? O nome é Yohanan. Eu queria falar muito mais para vocês, mas assim, um pouquinho que nós falamos aqui dá para vocês terem uma ideia de quanto paganismo tem no mundo. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos um Cristo Redentor doado pela França. Tá aqui, ó, no centro da cidade, lá com os braços abertos. Que maldição é aquilo ali, cara. Outros levam um santinho dentro da bolsa, outros adoram São Jorge, outros adoram São Benedito, São Expedito. Tem gente que adora, o Brasil é muito católico. Aí outros adoram, que não é católico, adoram o Exu, o Tranca-Rua, o Herê. Outros adoram o Gadu. Todos são livres para adorar. Nós estamos num estado laico. E nós não queremos fazer
a guerra para dizer para a pessoa que ela tem que acreditar ou não no Criador do céu e da terra, mas ele não precisa, o maioral, ele não precisa que você tenha uma imagem para crer nele. Você tem que crer em espírito e em verdade. Por isso que eu, Denilson, estou aqui declarando Yahushua. Yahushua não está dentro dos templos evangélicos. Yahushua não é Jesus, tá, gente? Yahushua HaMashiach não é Jesus. E ele também não é o salvador do povo hebreu, porque os hebreus o rejeitaram. Os judeus os rejeitaram. Até hoje os judeus rejeitam ele. Então ele que veio para morrer em favor da humanidade está sendo rejeitado, e até por você que está amando a Jesus, que está amando a Deus. Entendeu, pessoal? Que vocês tenham um excelente dia. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Tchau, pessoal. Hoje temos live, tá? 19 horas, 15 minutos. StreamYard já está na área.